Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram Jesus. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "Que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vai chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje escutamos esta belíssima passagem destes 2 peregrinos que iam de Jerusalém a Emaús. Essa cidade, como diz o Evangelho, que estava a 11 quilômetros. Hoje, a verdade, não sabemos onde estava Emaús. Ninguém está seguro. Tem como 3 povoados que são próximos de Jerusalém, que disputam a honra de ser Emaús, mas hoje não sabemos. Porém, vejamos um pouquinho o contexto. Era o mesmo dia pela tarde, ou seja, era domingo. Estes discípulos estavam indo fora de Jerusalém
Mas eles sabiam, primeiro tinham acompanhado Jesus durante a sua vida pública, tinham visto milagres, tinham escutado a pregação dele. Sabemos o nome de um deles, Cleofas. Esse Cleofas era cunhado de Maria. Ele estava casado com a irmã de Maria. E eles dois, essa Maria, irmã da Maria, a mãe de Jesus, e Cleofas, tinham 4 filhos. Tiago, José, Judas e Simão. De estes 4, 3, Tiago, Judas e Simão, eram discípulos de Jesus. Mas estes 3, portanto, eram primos de Jesus. Bom, como você vê, as familiares de Jesus que acreditaram nele também foram parte dessa primeira comunidade. E Cleofas era muito respeitado, ele era tio de Jesus. E aí, então, nós vemos que eles estão indo fora de Jerusalém. Pelas palavras de Cleofas, nós sabemos também que eles estão desanimados, que eles têm perdido um pouco a fé em Jesus. Apesar de que eles sabiam de que o túmulo estava vazio. Umas mulheres vieram falando que o túmulo estava vazio, mas não viram a Jesus. Mas essa informação, inclusive, não era completa. As mulheres encontraram Jesus, não? Pela manhã mesmo, quando estavam correndo de volta do sepulcro. Mas Cleofas não sabia isso. Então, o que estão fazendo estes discípulos próximos do Mestre, saindo de Jerusalém, justo no mesmo domingo? Não sabemos. A minha suspeita é que eles estão fugindo. Eles estão pensando assim: olha, agora, depois de matar Jesus, resulta que o corpo desapareceu. Isto vai ser um problema para nós. Melhor, vamos sair de Jerusalém, vamos a Emaús, ficamos lá, um pouco mais seguro. Aqui pode acontecer qualquer coisa. Os discípulos realmente estavam com medo. Bom, nesse contexto é que Jesus chega, se aproxima. Ele tem a sua aparência velada, né? Eles não conseguem reconhecer Jesus. Ele está encoberto, em certo sentido. Não permite que os discípulos lhe reconheçam. E aí, como um peregrino qualquer, se aproxima e pergunta, puxa a conversa, a ver de que vem falando e tal, e faz que eles falem. E aí, então, Jesus, diz a Escritura, que Jesus chamou a atenção deles, como são duros de coração, como vocês não entendem. E começou a explicar-lhes todo o que as Escrituras falavam a seu respeito. Isto eu queria parar aqui. Eu queria comentar com vocês hoje esta aula de Bíblia que Jesus deu a estes discípulos. Que inveja! Eu como teria gostado de estar aí e escutar aquela conversa. Jesus explicando o Antigo Testamento, todas as Escrituras judaicas, não? Tudo o que nelas falava a respeito de Jesus. A Bíblia, as Escrituras, a mesma Judeus e depois o Novo Testamento, é um livro muito especial. Mas ele é um livro o mais antigo da história. Nunca nenhum livro teve tantas edições como a Bíblia, o maior best-seller que existe em toda a história. A verdade, ele não é um só livro, eles são 73 livros, é um conjunto de livros, aliás, escritos por diversos autores, por 40 autores, e escritos em lugares e em momentos muito diversos da história. Mas isto que faz Jesus, de pegar aquelas passagens que falavam a respeito dele para iluminar a mente dos discípulos, isso é o que nós chamaríamos uma interpretação tipográfica da Bíblia, ou tipológica da Bíblia. Ou seja, o Antigo Testamento, todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento iluminam o Novo Testamento. Digamos que o Antigo Testamento é finalmente descoberto e revelado no Novo Testamento. E o Novo Testamento, as palavras de Jesus, servem para decodificar essas imagens do Antigo Testamento. Por exemplo, Abraão recebeu uma promessa. Eu não sei o que falaram Jesus e os discípulos de Emaús, mas vou tentar pensar algumas ideias. Abraão, aí Deus prometeu a Abraão: você terá uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, como as areias das praias.
Essa descendência, efetivamente, foi uma promessa de Deus, mas Abraão apenas teve um filho. E Isaac teve dois, e depois daqueles dois, sobretudo de um deles, nasceram os 12 patriarcas. E aí nasceu o povo de Israel. Mas, mesmo assim, não foi, desde o ponto de vista do sangue, não será uma descendência incontável como as estrelas. Para isso, ele terá essa descendência quando Jesus, ressuscitando, abra a promessa de seu reino a todos os povos do mundo, a todas as nações do mundo. Então, o Novo Testamento ilumina e faz compreender como Deus realmente cumpriu a promessa a Abraão. Moisés tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. E isso tudo era uma imagem também. Uma imagem de quê? De como Jesus, que seria o novo Moisés, nos tiraria a nós da escravidão do pecado. De novo, o Novo Testamento ilumina aqueles fatos que tinham acontecido. Isso era apenas uma imagem. Essa libertação não seria definitiva. De fato, depois Israel será de novo escravizado pelos assírios. Mas a verdadeira liberação chegará depois com Jesus. O rei Davi será um rei também em imagem, porque essa nova aliança que Jesus fechará com sua nação, vai fazer com seu povo, será também um reino. Ele falará do reino de Deus. Ele também será, Jesus, um rei. Que rei? O rei do universo. Por isso nós celebramos a final do ano litúrgico essa festa de Cristo Rei. Então, Davi também é um rei que é um símbolo desse Messias que verá e que também será um rei. E assim, nós poderíamos tirar de todas as imagens do Antigo Testamento, de todas as profecias dos profetas do Antigo Testamento, a luz para entendê-la à luz de Cristo. Ou seja, o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ajuda a valorizar e a profundizar o Novo Testamento. Esta era a promessa. Outra imagem, por exemplo, o maná. Moisés deu a comer um pão que desceu do céu. Que coisa esquisita. O que significava? Por que Deus fez tudo isso? Porque efetivamente Jesus também nos dará um pão do céu, que é o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. E assim, etc, etc. Quando Jesus multiplicou os pães, de fato, diz o Evangelho, Mateus e Lucas falam nisso, ele subiu uma montanha e desde aí começou a pregar. E depois de pregar, ele multiplicou os pães. Qualquer judeu da época entenderia que esse homem, esse Messias que sube a uma montanha e lhes dá de comer o pão, é precisamente Moisés que subiu a montanha do Sinaí, recebeu as tábuas da lei, do mesmo jeito que Jesus pregou, e depois alimentou o povo com o pão, etc. Todo o Antigo Testamento é iluminado pelo Novo Testamento. Agora, existem dois jeitos de ler a Bíblia. O primeiro é apenas desde o ponto de vista de um estudioso, um erudito. Eu vou estudar a Bíblia, eu vou aprofundar, e aí então me encontro diversos livros, diversos autores, diversos gêneros literários. Tem história, mas também tem narrativa, histórias aí inventadas, novelas, quero dizer, tem poesia, tem alegorias, parábolas. O Antigo e o Novo Testamento estão cheios de diversos gêneros literários. E quando eu estudo isso, eu descubro muitas mensagens. Mas a mensagem principal que a Bíblia me transmite não é uma mensagem histórica, não é uma mensagem científica. Antigamente, tristemente, mas também é compreensível, não tínhamos a capacidade para entender isso, mas pensávamos que a Bíblia era a palavra revelada de Deus e, portanto, aí estava, tudo o que estava aí era verdadeiro. E não é exatamente assim. Acontece que a diferença de os mormons, por exemplo, ou dos muçulmanos, eles acreditam que seus livros sagrados, o Alcorão e o livro do Mormon, foram escritos por Deus mesmo, de sua mão. Ele escreveu para Maomé e para Joseph Smith, não? Nós não pensamos isso. A Bíblia foi escrita por homens.
Foi escrita por homens que estavam em uma cultura, que tinham uma língua, em um arco de 1600 anos. A Bíblia, os livros mais antigos da Bíblia são do ano 1500 a.C. e o último evangelho escrito é o de João, no ano 90 depois de Cristo. Portanto, estamos falando de 1600 anos. Isso faz muita diferença, mas, ao mesmo tempo, nós acreditamos que esses livros, escritos por homens, através de seu pensamento, de sua cultura, de seu jeito de enxergar as coisas, apesar de tudo, é inspirado por Deus. Ou seja, Deus está falando no coração daqueles homens, está dirigindo e inspirando eles. Não anula o homem, mas Deus usa esses homens como instrumentos para transmitir-nos sua palavra. Então, por isso, o principal da Bíblia não é o fato histórico, não é o fato, afirmação pseudocientífica, é a mensagem revelada, são os valores, é a verdade sobre Deus e sobre o homem, sobre a vida, que realmente importa. Por exemplo, no Gênesis nós encontramos a afirmação de que o mundo foi criado em 7 dias. Talvez era a cultura da época, que Deus tinha feito o mundo em 7 dias, mas não temos que pensar que porque a Bíblia diz isso, então isso tem que ser desse jeito. Não está interessada a Bíblia, nem Deus, em querer afirmar algo sobre a evolução, mas quer revelar-nos simplesmente que o mundo foi criado por Deus. Hoje sabemos que foi criado por Deus de um jeito indireto, através da evolução. Mas eu acho muito interessante também, inclusive, pensar que nessa narração da criação existe uma ideia de evolução, não? Deus primeiro cria uma coisa, depois cria a outra. É a primeira vez na história da humanidade, a única entre todas as religiões, que planteia que Deus faz as coisas de um jeito progressivo quando cria a humanidade. E lo faz tudo com amor e vê que tudo é muito bom. O importante aí não é a evolução. O importante é que Deus está por trás dessa evolução, que Deus está por trás dessa criação. Então, o importante, insisto, não são os dados históricos, etc., ou científicos que nós possamos, e que seguramente tem, que nós possamos encontrar na Bíblia, mas a verdade revelada por Deus, o valor, o sentido, o propósito de nossa vida. Então, nós vemos isso. O fato de que a Bíblia não seja rigorosamente histórica também não tira valor, não? É como dizer, eu tenho um livro, Harry Potter, não? Harry Potter, onde está Hogwarts, o colégio de Harry Potter? Não está em nenhuma parte, não existe. Então Harry Potter não vale nada. Não, ele não existe, é uma novela, a verdade histórica dele não é importante, mas essa história tem duas finalidades: por um lado entreter e por outro lado passar uns valores, não? Da luta do bem contra o mal, e o bem, apesar de ser muito mais vulnerável, mais fraco, ele vence sobre o mal. É isso que nos passa. O importante é isso. Não onde está Howard, onde viveu e que ano tal personagem. É sobre uma novela. Então, na Bíblia igual, nós podemos encontrar muitas coisas que talvez não são rigorosamente históricas, mas não é o objeto da Bíblia. Agora, eu dizia, nós podemos aproximar-nos à Bíblia desde um ponto de vista estudioso, erudito, ou, esta segunda forma, desde uma perspectiva de fé. Ambas formas não são contraditórias, elas se complementam. Mas é muito importante esta segunda dimensão, aproximar-nos à Bíblia com fé, enxergar a Bíblia e ler-la com fé. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. A Bíblia nos fala quanto Deus nos ama. A Bíblia nos fala que nós não estamos sozinhos. A Bíblia afirma que Deus nos criou para um propósito, que temos uma vocação sublime, gloriosa no reino dos céus. É esta a mensagem mais importante que nós podemos encontrar na Bíblia e que nós precisamos abrir nosso coração, nosso ouvido e escutar. E encontrar nessa Bíblia precisamente essa palavra de Deus que fala diretamente ao coração. Porque a Bíblia não é um livro que você lê. Em certo sentido, ele lê você. O Espírito Santo usa as palavras da Bíblia para nos falar. San Jerônimo, um grande santo e grande estudioso da Bíblia, dizia: o desconhecimento das Escrituras
é desconhecimento de Cristo. Se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer Jesus, se você quer conhecer e aprofundar mais a mensagem de Cristo, você precisa ler a Bíblia. Às vezes as pessoas me dizem: Padre, reze por mim porque estou muito afastada de Deus. Eu quero estar mais perto, mas estou muito longe de Deus. E eu pergunto: e você lê a Bíblia? Eu tenho a Bíblia em casa. Minha avó tinha uma Bíblia em casa. Não basta. Nós temos que ler a Bíblia. Se eu leio a Bíblia, então eu conheço Jesus. Eu me aproximo a Deus. A Bíblia é o instrumento que Deus usa para falar a gente. Então nós precisamos ler a Bíblia. Todo dia, todos nós deveríamos ter uma Bíblia em casa. Muitas famílias têm a Bíblia na entrada da casa. É muito bonito. Nós temos a tradição, saímos de casa, vejamos a Bíblia. Olha que bonito. Acreditamos que é um livro escrito e inspirado por Deus. É uma carta de amor para nós. Um livro cheio de promessas de Deus. Nós não estamos sozinhos. Deus que nos criou, Ele também quis comunicar-se conosco através das Sagradas Escrituras. Então, como dizia, estes dois jeitos de estudar a Bíblia não são contraditórios, mas complementares. Deus sempre nos fala, às vezes através de uma passagem, às vezes através de outra. Às vezes lemos uma passagem que já escutamos muitas vezes, como por exemplo este de Emaús. Já conhecemos a história, mas quando leio com fé, de pronto sinto que Deus me fala algo novo. Eu, quando li esta passagem de Emaús, não sei porquê, senti que tinha que falar da Bíblia. Podíamos ter falado das mulheres, podíamos ter falado da fé, podíamos ter falado das aparições de Jesus, podíamos falar de muitas coisas, mas cada vez o Espírito Santo te ilumina algo diferente para comunicar-nos. Agora, é interessante que durante essa passagem, durante essa explicação de Jesus aos discípulos de Emaús, quando já vão chegando, então ele finge que vai seguir adiante, mas os discípulos insistem que ele entre. E entrando na casa com eles, diz o Evangelho que ele sentou e ele usa 4 verbos muito interessantes. Tomou pão, ofereceu, abençoou, partiu e deu. Esses 4 verbos são os mesmos 4 verbos que Jesus usa na última ceia, quando fala dele: tomou pão, o abençoou, o partiu e o deu. Então os discípulos reconheceram Jesus. Justo nesse momento, no momento em que tomou o pão. É interessante que Jesus se revela de 2 jeitos. Através das Escrituras. Os discípulos diziam: não ardia nosso coração enquanto caminhávamos com ele e ele nos explicava as Escrituras. Efectivamente, Jesus se revela através das Escrituras. E em segundo lugar, se revela através da Eucaristia. Ele está presente nas Escrituras e está presente também no pão da Eucaristia. E se vocês pensam, essas são as 2 principais partes da missa. A primeira parte é a liturgia da palavra, escutamos as leituras, comentamos as Escrituras, etc. E depois começa a liturgia eucarística, pelo qual nós tomamos o pão, oferecemos, abençoamos, partimos e distribuímos esse pão. E nós temos que aprender a reconhecer Jesus igual que os discípulos de Emaús nesses 2 momentos. Reconhecê-lo lá na palavra, nas Escrituras, e reconhecê-lo também na Eucaristia. A Eucaristia, nós precisamos ter um coração para receber a Jesus, ter um coração preparado, ter um coração que realmente fez uma opção definitiva por Deus, renuncia ao pecado, aceita os mandamentos de Deus na própria vida. Por isso, não sempre podemos receber a Eucaristia. Às vezes não estamos preparados, ou às vezes temos condições na vida que não nos permitem. Se isso não é possível, fazemos uma comunhão espiritual. Mas as Escrituras não. As Escrituras, Jesus realmente está em elas, e todo mundo pode aproximar-se a Jesus através das Escrituras. Também aquele que não é cristão, também aquele que é divorciado, também aquele que está muito afastado de Deus, não importa. Deus fala a todo mundo através de sua palavra. Por isso, eu gostaria de convidá-los hoje a renovar nossa fé e também nós abrir nossos olhos e descobrir a Jesus
en estas escrituras e agora também no partir do pão. Toda a vida cristã, e isso também é muito belo, toda a vida cristã, em certo sentido, é como uma Eucaristia. Jesus toma a nossa vida, do mesmo jeito que Jesus tomou o pão na última ceia, ou aqui em Emaús tomou o pão. Ele toma a nossa vida, nos tira muitas vezes de nossa própria rotina, de nosso próprio caminho, de nosso egoísmo, enfim, de nossa soberba. Ele nos tira, Ele nos toma. Depois nos abençoa, porque nenhum de nós é sozinho, nenhum de nós está esquecido de Deus, nenhum de nós é um acidente. Eu, padre, sou um acidente. Meus pais não estavam pensando receber como um amigo, não? Eu tenho um amigo, perdão, uma pequena anedota, que uma vez falou comigo, me convidou a jantar, ele e sua esposa, porque estavam discutindo se ter ou não ter o terceiro filho, não? Então eu fui a jantar com eles, me explicaram as dificuldades, os temores que eles tinham. O que falou o padre? O padre falou, não, vá para frente, confia em Deus, o terceiro filho é muito bom. Ela queria, ele estava inseguro, mas eu os animei. E efetivamente ela engravidou, mas aí, caminhando com essa gravidez, descobrimos que não era um, que eram três, né? Assim que nasceram trigêmeos. E lembro que o Senhor depois me perseguia, quase que me queria matar. Mas hoje não, hoje são muito felizes, não? Mas contei esta anedota porque eles são muito católicos, são muito bons, são um homem e uma mulher de fé. Aí eles compraram um carrinho de 3 lugares, não? E mandaram fazer essas roupinhas, não? De criança, que toda uma só peça, e colocavam os 3 e falava o primeiro. Eu fui esperado, este del lado, eu não, e o outro, eu também não. Então, assim, padre, eu sou um acidente. Não, ninguém é um acidente. Todos nós somos escolhidos e amados por Deus. Todos nós temos um plano na mente e no coração de Deus. Por isso Ele nos abençoa, por isso Ele nos coloca neste mundo para cumprir uma missão. Então Ele toma o pão, o abençoa, depois o parte. Essa é a parte dolorosa. Todos nós passamos por provações, todos nós passamos por dificuldades. Deus realmente nos purifica durante esta vida. Ele parte, porque só se o grão de trigo cai na terra e morre, pode dar fruto. Então também nossa vida é partida por Deus. E finalmente, Ele nos dá. Nossa vida não é para nós mesmos. Nossa vida é um dom para as outras pessoas, não? Então, tomara nós possamos também reconhecer Jesus nesta Eucaristia, nas Escrituras, e possamos falar também como os discípulos de Emaús: Senhor, fica conosco, fica em nossa casa, fica em nosso coração, fica em nossa empresa, em cada lugar e em cada momento. Que Deus e Jesus estejam sempre presentes. Que assim seja.